Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Em Pauta, conversando hoje sobre a quem oferecer mais colo, a mais um filho ou a um animalzinho de estimação. É o tema do programa desta noite e aqui temos a presença do nosso querido Frei Antônio Moser e da doutora Renata Borja. A doutora Renata é psicóloga pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, com especialização em terapia cognitiva pelo Instituto de Terapia Cognitiva de São Paulo, ITC. E ela, portanto, está nos ajudando e muito na noite de hoje a entender esse verdadeiro drama que algumas pessoas ou até famílias acabam vivendo. Não é só um fato que afeta crianças, não é um fato que apenas que afeta adultos, mas também pessoas idosas, não é? E até aqueles que pensam família, não é? Objetivando que é mais fácil ter animais domésticos e viver em uma sintonia com eles do que propriamente ter filhos, quer dizer, é uma questão bastante complexa. Mas nós vamos agora continuar escutando o pessoal nas ruas também em relação a essa questão de oferecer amor mais a um animal do que a um ser humano. Vamos ver o que as pessoas continuam respondendo em relação a essa questão. Acompanhe. Olha, não sei se é mais, mas é igual, é equivalente. Ambos têm sua importância na sociedade, na natureza, no bem-estar do pessoal, no convívio de cada um. Algumas pessoas preferem conviver com os animais, outras preferem viver com as pessoas mesmo, com o ser humano. Então, a importância, cada um tem uma equivalência de importância. Acho que não sei. Eu, por exemplo, não amo mais o ser humano do que os animais. As pessoas estão amando muito os animais, em excesso. Não, acho que não. Acho que as pessoas gostam muito dos animais, sobretudo os cachorros que estão em casa e tal. Eu trabalho muito com o meio ambiente. Não vejo as pessoas se preocuparem tanto com a perda de biodiversidade, com as espécies ameaçadas. Parte das pessoas se preocupa com isso. Acho que as pessoas se preocupam muito com elas mesmas e com quem está perto delas. Boa pergunta. Em algumas vezes eu acho que há um certo exagero no cuidado com os animais. Por exemplo, se você matar um animal silvestre é um crime inafiançável. Matar uma pessoa, se você fugir do flagrante, não é. Eu acho que é uma boa questão para ser discutida. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui no programa, porque, Frei Moser, isso é uma questão realmente, nós nem mencionamos aqui, que a questão aí subjacente dos animais silvestres como um todo, às vezes matar uma tartaruga ou um papagaio, coisa que vale, você cadeia, e às vezes um ser humano... Não é assim. Não, realmente, e o pior é que isso está sacralizado por uma lei. Quer dizer, não dá para entender. Né? Uma coisa, eu diria, que haja uma educação para o respeito aos animais, etc, etc. Eventualmente, se alguém, por exemplo, maltrata um animal, aí a Sociedade Protetora dos Animais vai em cima, e com razão, porque ou você trata bem do animal que está com você, ou perto de você, ou então você se afasta, evidentemente. Certo. Agora, essa questão do crime inafiançável. Não, diga de novo. Inafiançável. É realmente muito séria. Mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Agora que estou vendo que ela é psicóloga mesmo, os animais também amam? O senhor sabe que eu não sei? Imagino que sim, né? Imagino. Porque o rabinho balança, né? Eles ficam todos felizinhos, deve ser, né? A gente não sabe, mas que é interessante Agora, um fato as pesquisas até nesse sentido mostram uma diferença, aí entra até a teologia para ajudar, uma diferença fundamental, de que o animal ele pode responder a estímulos com absoluta certeza, como qualquer ser humano. Agora, quando você fala de amor, que é algo muito mais amplo, é absolutamente próprio do ser humano, porque só o ser humano recebeu esta graça de Deus, ou seja, aqui falando até do ponto de vista cristão, o ser humano tem uma alma humana e divina. O animal tem só uma alma animal, é capaz de responder a estímulos, mas não é capaz de amar
como o ser humano é capaz. Isso que né? você está me colocando é muito importante, porque é verdade, sim. Na realidade, para a gente sentir algo, e o amor é um sentimento, nós temos que pensar, Também, né, sermos capazes de pensar. Então, dentro do que eu trabalho aqui mesmo, eu dentro da terapia cognitiva, eu trabalho fazendo o quê? Vou explicar um pouquinho rapidamente. Desfazendo as distorções cognitivas, ou seja, as distorções de pensamento que geram os nossos pensamentos, as distorções dos sentimentos e comportamentos. Exato. Então, na realidade, nós pensamos, sentimos e nos comportamos nessa ordem. Só que, infelizmente, as pessoas, no geral, elas prestam muito, eu falo que o sentimento ela é a campainha. Você tem a sensação de que você sente primeiro, só que não é verdade. A gente muitas vezes não observa o que a gente pensou, mas para que a gente possa sentir, a gente tem que ter um pensamento comandando aquilo por trás. Então, se você olha para alguém e olha para uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa deve ser bacana, que pessoa legal, você já vai ficar mais animado em querer conhecer essa pessoa. Agora, se você olhar para essa pessoa e falar assim, ai, que cara antipático, nossa, parece antipático, você já vai querer se esquivar, sair de perto, não ficar muito próximo. Então, na realidade, todos os nossos pensamentos, eles direcionam o que nós sentimos e a forma como nós vamos nos comportar. Então, isso daí entra nisso. Os animais, eles realmente obedecem a estímulos. Perfeito. Né? Agora, às vezes é impressionante, né? Agora, tem hora que parece que eles pensam, né? Parece que eles pensam. Não, mas Eu olha, não sei, mas realmente, tem hora que parece que eles essa pensam. questão não é brincadeira, não. Como, por exemplo, um cachorro, né, ele marca quem o trata mal. Memoriza, Ou, né? ao contrário, não é quem o trata bem. É a mesma coisa, os outros animais, por exemplo, inclusive até experiência assim, do tempo de infância, a vaca sabe muito bem para quem ela solta o leite. É interessante. Não é interessante, né? Se não tiver, se for, digamos, na base do grito, na base da pancada, não tenha dúvida nenhuma, ela não produz. É impressionante. Então, é uma inteligência animal, é uma alma animal, mas é uma grande alma. Né? Mas que eles têm essas... Tem algo, Sim. eu diria, olha, procede do mesmo Criador. Claro. Claro, procede do mesmo Criador. A raiz então, quem achou que eu ia falar contra os animais essa noite, pode tirar o cavalinho da chuva, né? Pelo contrário, até eu diria assim, já pela própria experiência da minha vida, ao longo da vida, não só como criança, mas de fato eu acho que nós temos que conviver com os animais. E muitas vezes, os próprios animais chamados ferozes, e aí vem o lobo de Gúbio, eles não são ferozes, eles são rejeitados e eles se vingam. Isso que, por exemplo, mesmo um cavalo, ele não dá coice no dono que o trata bem, que escova, mas em quem não trata bem, ele dá coice, né? Traduzindo, é realmente muito interessante. Como o animal reage afetivamente, se quiser, né, aos seus estímulos, como você bem colocou, né? E, portanto, eu acho que nós temos que tratar muito bem. E só para concluir, o mesmo vale em relação à terra. Não, porque agora está tudo transtornado. Eu não vou agora ser ingênuo, sempre houve ciclos, não é, de calor, de frio, vulcões, terremotos, maremotos, como é que se chama aí, dilúvios, isso sempre houve. Agora, o que acontece? Sem dúvida alguma, responsabilidade nós temos. Se nós judiamos da terra, ela vai, evidentemente, dar uma resposta no mesmo tom. Oh, com certeza. Mas aqui vem uma questão até ainda nesse dado curioso, que é a questão por exemplo, na eleição dos animais. Por que o cachorro acaba tendo uma certa vantagem em relação aos outros animais, né? Você tem os gatinhos, os passarinhos. Melhor amigo do homem. Melhor amigo do homem. Esse é um outro aspecto, assim, também bastante curioso, né, doutor? Sim, se a gente for pensar, existe uma diferença. Os gatos, eles são mais arredios, né? Eles são animais um pouco... indiferentes. Agora os cachorros não, né? São diferentes mesmo. Eu estava aqui falando, né, pro Frei, eu tenho uma cadela, tenho, enorme, né? É uma golden enorme
E a bichinha é impressionante, né? Ela abre porta, ela sabe abrir porta, ela aprendeu sozinha, até portão, ela faz assim com a patinha de lado para abrir o portão. Como que ela aprendeu? Não sei, mas ela aprendeu. Tá certo. Olha, nós vamos caminhando aqui para o final do nosso programa, mas ainda aqui de forma muito pedagógica, quero perguntar ainda para a doutora, por favor, em seguida para o Frei Moser, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista teológico, como ajudar as pessoas que estão, de repente, numa encruzilhada. Porque talvez você que esteja nos acompanhando esteja aí meio, talvez, numa encruzilhada, num desequilíbrio, muitos animais, ou tem poucos, mas eles ganharam uma importância tal e até, talvez você esteja numa situação, ai meu Deus, eu não sei quando esse meu cachorrinho vier a morrer, a falecer, ou de idade, ou por alguma doença, eu não sei o que vai fazer, eu não sei o que vai ser da minha vida. Né? Alguns chegam. Então, doutora, do ponto de vista psicológico, o que as pessoas podem fazer numa hora como essa, ou estando vivendo uma situação desse modo, dessa maneira? O que eu vejo, é recomendado? O que eu vejo, como eu vejo é o seguinte, eu falo muito a gente tem que entrar num realismo de qual é a nossa realidade. Quer dizer, um cachorrinho, ele vai morrer algum dia? É fato. Que ele vai morrer. Ele, na realidade, o tempo de vida dele é menor do que de um ser humano. Então, ele vai durar 10, 12, Depende, 13 anos. se for uma tartaruga, não, né? Se for uma tartaruga, pode viver mais de 100, né? Morre o dono e fica a tartaruga. Morre o dono, fica a tartaruga. Né? O papagaio também vive mais, mas o papagaio nem pode, porque hoje em dia é animal silvestre, então nem pode mais. Mas tem tudo isso. Então, o que eu percebo é o seguinte, nós temos que trabalhar com o ser humano em cima da questão da vulnerabilidade, que tem relação com a nossa ansiedade. O ser humano atual, ele é ansioso, ele vive ansioso, ele está sempre com medo, com medo, com medo. A ansiedade vem do quê? A ansiedade é uma emoção que está ligada a um tipo de pensamento que, com relação ao futuro, é sempre com relação ao futuro, a ansiedade. A ansiedade não é um pensamento... A emoção, a ansiedade, ela é gerada por um tipo de pensamento que ela tem relação com o futuro. E, geralmente, a gente vê o futuro de forma catastrófica. O ansioso, ele não vê o futuro de uma forma bacana. Ele vê o futuro assim. E se isso acontecer? O e se é o pior. Mas, na realidade, se a gente for ver em pesquisas reais... Né? O e se, muitas vezes, e se o cachorrinho morrer? Ele vai morrer algum dia. E se eu morrer? Eu vou morrer. Desde o momento que eu nasci, eu já sei que eu vou morrer. Então, a gente tem que lidar com a realidade de uma forma tranquila e entender que nós não somos Deus. E nós não podemos prever quando as coisas vão acontecer, e isso não é um problema para a nossa vida. E isso não é ruim. Agora, nós temos que também, eu acho que falta nas pessoas um pouco disso. A outra lá falou assim, as pessoas estão, uma que falou que é ambientalista e tal, que vê que as pessoas não cuidam bem do planeta. Eu acho que está faltando nas pessoas um pouco de amor, mas amor em todos os sentidos, não só ao outro ser humano, de cuidar, de fazer uma ajuda, um trabalho voluntário, isso inclusive dá sentido de vida. Claro. Isso dá sentido de vida, o que é uma coisa importantíssima. Eu muitas vezes, quando eu pego um paciente que eu vejo que ele está sem sentido de vida, primeiro eu já sugiro, você nunca pensou em fazer um trabalho voluntário? Vamos pensar? Exato. E é interessante que as pessoas gostam da ideia. E quando elas fazem, elas se sentem bem e logo elas melhoram, equilibra. Então é muito importante a gente criar. Agora a gente tem que cuidar do planeta também. Claro. Porque não pode ficar... Eu tenho na minha casa coleta da água da chuva. Eu coleto a água da chuva e eu uso em volta. As pessoas não fazem isso. É um pouco a máxima religiosa, não é? O dai e dar-se-vos-á. À medida em que dou, também recebo. Se dou amor, recebo amor. Se dou cuidado, também recebo. E quer dizer, vou tendo mais segurança, vou tendo mais comunhão, autoestima, vou me tornando uma pessoa mais inteira e menos cortada. Doutora, a senhora disse que deixar o endereço para o pessoal de casa, deixa aí, por favor, do seu blog, para quem quiser entrar lá em contato, acompanhar os artigos, e obrigado por ter estado aqui conosco. O blog é www.renataborja.com.br. Tá certo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito obrigada. Tá certo. Frei Moser, por favor.
Olha, de um ponto de vista teológico, eu acho que a pessoa deve continuamente se perguntar pela sua vocação. Quer dizer, Deus me enviou para essa terra. E me enviou para quê? Para administrar todas as coisas. Administrar todas as coisas com sabedoria. Ou seja, não exagera nem para cá, nem para lá. Então, é um pouco essa tônica da doutora que eu achei, assim, muito feliz. Nós sabermos que temos uma missão de administrar e não nos submeter nem aos animais, nem a qualquer ser, mas, eu diria, administrar com sabedoria, com ternura, com amor. E, no mais, eu gostei muito das suas colocações, porque, de fato, é um tema do cotidiano. E esse tema do cotidiano, por vezes, leva a distorções, e por vezes leva a um egoísmo, e por vezes leva a desilusão, ou traduz uma desilusão de vida. Então, se trata de redescobrir, gostei, o sentido da vida. Tá certo, Frei Moser. O programa Em Pauta fica por aqui. Nós vamos voltar na próxima semana, obviamente, mas eu quero ainda fazer um convite para você. Vamos peregrinar juntos a Terra Santa e Jordânia no próximo mês, a partir do dia 11 de julho. 11 de julho é a nossa saída, e se você ainda tem um sonho, vontade, quer ir, e a hora é essa, então liga lá para a Obra de Maria, no telefone que aparece na sua tela, 0 operadora 12 3186 2055, 0 operadora 12 3186 2055, acessando o site da Obra de Maria, e vamos juntos à Terra Santa e também à Jordânia, realmente uma experiência capaz de dar sentido à nossa vida e nos abrir para outras perspectivas e ficar, talvez, quem sabe, menos fechados em nós mesmos ou em algumas coisas, como nós citamos aqui no caso dos animais, que devemos viver bem, equilibrar bem, mas também dar um sentido maior à nossa vida. Então, a você, o nosso muito obrigado, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser, com um novo tema aqui no nosso programa Em Pauta. Tchau!